Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ciências Forenses, a ciência desvendando crimes. Hoje, o tema estudado será a entomologia forense, a área que aplica o estudo dos insetos a procedimentos legais. O termo entomologia se refere estritamente ao estudo dos insetos. Mas a entomologia forense, como área de estudo, aceita também a utilização de outros animais relacionados, pertencentes ao filo artrópoda, como os aracnídeos. Neste vídeo, iremos apresentar uma breve introdução à área, trazendo os conceitos básicos sobre morfologia e crescimento de insetos, além de áreas de aplicação na entomologia forense. Mas antes, se você gosta do assunto, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos da área. Os insetos são animais invertebrados pertencentes ao filo Artrópoda, que possuem exoesqueleto quitinoso e o corpo segmentado em 3 partes. Cabeça, onde estão localizados o aparelho bucal, os olhos compostos, os celos e as antenas, as quais são muito importantes para a entomologia forense, pois é através delas que as moscas sentem o cheiro dos cadáveres em decomposição. Tórax, que é formado por prototórax, mesotórax e metatórax, cada um com um par de patas articuladas, podendo ou não possuir asas, 2 pares. E abdômen, que se compõe de vários segmentos, onde encontram-se os aparelhos reprodutor, digestivo, excretor, circulatório e nervoso. As fêmeas dos insetos são responsáveis pela deposição de ovos para o nascimento de novas gerações. Quando ecolhem dos ovos, os insetos podem ser diferentes ou semelhantes à sua forma adulta. Em ambos os casos, por possuírem um exoesqueleto rígido, ou seja, uma casca que recobre seu corpo, os insetos não conseguem crescer se não realizarem mudas, ou seja, trocarem por completo o seu exoesqueleto. Para isso, há um processo de degradação desse esqueleto antigo e a secreção de uma nova cutícula maior, que permite o crescimento do inseto. A parte do exoesqueleto que não foi degradada é desprendida e mantém o formato e o tamanho do inseto no momento de sua muda. Deste processo surgem alguns termos importantes. O desprendimento da cutícula velha é denominado equidise. As cutículas velhas eliminadas são denominadas exúvias. E a forma que o inseto assume entre cada uma das mudas é denominado insta. Quanto ao tipo de crescimento, quando os insetos eclodem idênticos aos espécimes adultos, são denominados ametábulos, precisando das mudas apenas para crescer em tamanho. Este é o caso da traça dos livros. Porém, quando os insetos imaturos diferem de seus espécimes adultos, eles devem passar por um processo denominado metamorfose, podendo ser classificados como hemimetábulos ou holometábulos. Os insetos hemimetábulos passam pelo processo de metamorfose incompleta, sendo os instares imaturos geralmente denominados ninfas. As ninfas são os indivíduos que eclodem dos ovos, semelhantes aos adultos, mas que precisam desenvolver seu aparelho reprodutor e as suas asas, e para isso passam por diversas mudas. Este é o caso das libelas, gafanhotos e cupins. Já os insetos holometábulos são aqueles que passam pelo processo denominado metamorfose completa. Nestes casos, os ínseres imaturos são muito diferentes dos insetos adultos, devendo passar por transformações bruscas até completarem seu crescimento. O conhecimento desse tipo de metamorfose é muito importante, pois serve de base para a estimativa de intervalo pós-morte na entomologia forense. O ciclo de vida desses insetos se inicia com a postura do ovo pela fêmea, do qual irá eclodir uma larva. Essa larva cresce, dando origem a uma pupa, que é o estágio intermediário em que o inseto se encontra inativo. Dentro do pupário, a pupa se desenvolve transformando-se em um adulto, denominado imago. Cada um desses estágios passa por uma a várias mudas e, portanto, por um a vários instares. Este é o caso das moscas, mosquitos, besouros e borboletas. A identificação das espécies de insetos, seus estágios de crescimento e instares são de extrema relevância para a entomologia forense, em suas diversas aplicações, as quais veremos a seguir. A entomologia forense pode ser utilizada sempre que os insetos possam produzir uma evidência, de modo a auxiliar em um procedimento legal. Classicamente, pode ser dividida em 3 categorias principais: urbana, de produtos estocados, e médico-legal. A entomologia forense urbana relaciona essas ações cíveis envolvendo a presença de insetos em bens culturais, imóveis ou estruturas, danificando-os. Um exemplo dessa área seria a requisição de perícia em um imóvel recém-comprado infestado por cupins, para verificar se essa infestação aconteceu antes ou depois da compra. Já a entomologia de produtos estocados é aplicada em casos em que produtos comerciais armazenados, como feijão, foram infestados por insetos, como carunchos. Neste caso, a perícia deve ser realizada para verificar se a infestação aconteceu antes da compra, de modo a indenizar o comprador. Por fim, a entomologia médico-legal envolve casos de morte violenta.
A aplicação da entomologia nesta área está relacionada, por exemplo, à determinação da data da morte, através da estimativa de intervalo pós-morte. Ainda é possível deduzir outras informações sobre o crime, como a identidade do cadáver e o local onde ele ocorreu. Atualmente, entretanto, é importante comentarmos que a entomologia forense vem sendo utilizada em diversos outros assuntos, como na investigação de rotas de tráfico de entorpecentes, em que é possível determinar a origem geográfica de locais de cultivo de drogas vegetais, como a cannabis sativa, através da identificação das espécies de insetos prensados juntos com a droga. Ou a identificação de autores de crimes violentos, através da extração de DNA humano do trato digestivo de insetos hematófagos, como ocorre em crimes de agressão sexual, em que a vítima pode adquirir piolhos que se alimentaram do sangue do agressor. Além da identificação de casos de maus tratos a crianças ou incapazes, em que a determinação e identificação de larvas de moscas em fraldas ou então em ferimentos pode determinar o período em que o indivíduo afetado foi abandonado ou privado de cuidados de higiene. Em próximos vídeos, iremos dar ênfase à entomologia forense aplicada a crimes de morte violenta e a atuação do entomologista nestes casos. Não perca! Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação de nosso trabalho. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários abaixo e nos acompanhe nas redes sociais. Para receber uma notificação quando publicarmos novo vídeo, clique no sininho aqui embaixo. Obrigada e até a próxima!